Técnica Rural está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre o cultivo de milho na Argentina e no Brasil. No primeiro bloco do programa, falamos sobre as mudanças ocorridas no cultivo de milho na Argentina e também no Brasil. Uma das principais alterações nas lavouras foi a questão do espaçamento entre as plantas. Nos últimos 20 anos, os produtores do país vizinho vêm apostando na redução de 70 para 52 centímetros, enquanto no Brasil, a redução foi de 1 metro para até 45 centímetros. Você viu também a aplicação de nitrogênio na produção de milho. Na Argentina, diferente do Brasil, essa adubação é feita no momento da semeadura. Agora vamos falar sobre o uso de zinco e boro na lavoura de milho, prática já consolidada na Argentina. É importante nós salientarmos que na Argentina, as principais regiões, então, têm uma grande quantidade de fósforo. Essa grande quantidade de fósforo nos solos faz com que haja interferência da absorção por parte da planta do elemento zinco. Dessa forma, eles fazem essa aplicação de praxe, né? Hoje eu trabalho em torno de 400 gramas de zinco por hectare. E aqui no Brasil nós devemos ter um efeito um pouquinho diferente. Devemos estar fazendo a aplicação, mas principalmente para os nossos solos tem uma baixa concentração de fósforo, mas nós temos que colocar uma grande quantidade para que aconteça o nosso aumento de rendimento. E essa grande concentração de fósforo na linha de semeadura faz com que haja, então, a interferência da absorção por parte da planta e aí o zinco entra fortemente para ser aplicado. Então, os produtores brasileiros devem se atentar para isso, devem começar a ver, principalmente quando está na fase de V2 a V4, começa a haver manchas, principalmente estriadas, com uma coloração mais clara, e essas estrias mais claras normalmente é sintoma de deficiência, então, de zinco. Já o boro, quando é colocado no solo, ajuda a planta na absorção de outros nutrientes. Mas é preciso prestar atenção e fazer a aplicação no momento certo. Pois quando há excesso de chuva, a água pode levar o produto embora e prejudicar o resultado. O momento indicado para fazer a aplicação é antes do plantio, na hora da dessecação. Na Argentina, o boro já é utilizado em várias lavouras. Aqui no Brasil, os produtores também começam a usar o produto e aproveitar as vantagens. Quanto à relação ao boro, nós estamos vendo que todas as culturas, praticamente, nós estamos tendo necessidade de aplicação. Por ser um elemento que também tem condições de ser lixiviável e está muito de acordo com a quantidade de chuva, nós estamos fazendo já aplicações de boro, como na Argentina, para que haja suprimento dessas culturas. O milho não deixa de fazer isso também, já que ele é responsável principalmente pela questão do crescimento do tubo polínico, e esse crescimento há necessidade para que haja posteriormente a fecundação, e essa fecundação é que vai gerar então os grãos que o milho vai estar produzindo. Além de ser um fator principal para toda a translocação de todo aminoácido, todos os carboidratos que existem na folha, que são produzidos após a fotossíntese, todo o transporte que acontece até os órgãos de reserva, que no caso do milho é a espiga, quem faz esse transporte como se fosse um caminhão é o boro. Então esse transportador é tão importante que, devido ao aumento de rendimento, devido à alta demanda que se tem desse transporte, o boro entra como um dos principais elementos para que haja então esse enchimento de grão na cultura do milho. E no Brasil ainda não é essa aplicação ainda não é feita sistematicamente. Hoje não é usual, mas os produtores devem já se atentar para isso para começar a trabalhar. Já que nós temos então esse aumento de rendimento, então os produtores devem hoje começar a fazer a aplicação de boro com certeza. Uma forma de minimizar custos e, principalmente, aproveitar melhor os nutrientes disponíveis no solo é a inoculação das sementes com micro-organismos. Na Argentina, conversamos sobre o assunto com o engenheiro agrônomo do INTA, Martín Zamora, no município de Três Arroyos, sul da província de Buenos Aires. Ele defende o uso da inoculação com fungos e bactérias, como a pseudomonas, pois esta aplicação faz com que o fósforo fique disponível para a planta no solo. Zamora diz também que o uso de outros micro-organismos, como a micorrizas e o azospirillum, ajudam na absorção de fósforo e nitrogênio. É uma prática ainda nova dentro dos cultivos,
mas pode contribuir para o aumento do rendimento. A adoção destes produtos por alguns produtores argentinos já apresenta bons resultados. O engenheiro agrônomo recomenda também que é importante continuar com as aplicações de fósforo e nitrogênio que tradicionalmente se fazia na lavoura. A inoculação com micro-organismos serve para auxiliar em um melhor aproveitamento dos fertilizantes. O engenheiro agrônomo Martim Samora explica que o uso de inoculantes está sendo testado e avaliado na chácara experimental do INTA. A produção saltou de 444 para 510 quilos por hectare. Os produtores que adotam essa tecnologia obtêm um aumento de 10 a 15% de rendimento. Então, o uso de inoculantes, como azospirillum, pseudomonas e também micorrizas, hoje está se trabalhando muito forte na Argentina para que haja o uso, não só no milho, como em trigo, soja, girassol. Muitos trabalhos já estão sendo feitos no INTA e os produtores já estão fazendo essas aplicações nas lavouras. Qual que é o principal objetivo? É melhorar o acondicionamento do solo e a disponibilidade maior de nutrientes, como nitrogênio e como fósforo. Aqui no Brasil está muito incipiente ainda a pesquisa e com certeza deve vir novos trabalhos para serem incorporados. O principal fator que nós devemos estar levando em consideração e lembrando aos produtores é que, mesmo com o uso desses tipos de inoculantes, nós não podemos deixar de usar a quantidade de fertilizantes normal para a produtividade que nós queremos. Então, o uso desses inoculantes é para ser um plus a mais de rendimento, nunca sonegando, então, a adubação dentro dessa cultura. A aplicação de fungicida é feita de acordo com a presença e a severidade de doenças nas lavouras. Na Argentina, por ter um clima mais seco e temperaturas mais baixas, normalmente não há grande ocorrência de doenças nas plantações de milho. Consequentemente, as aplicações de fungicidas são dispensadas. Realidade bem diferente da encontrada por aqui. Já que no Brasil, mesmo com temperaturas mais altas, com maior precipitação, existem muitas situações, principalmente alguns híbridos que têm problema de sanidade maiores, hoje nós já temos condições de fazer a aplicação de fungicida. E que nós fizemos, a época principal de aplicação é entre a 8ª folha verdadeira e a 12ª folha verdadeira. Isso hoje nós já estamos vendo que em altas produtividades, onde tem lavouras com alto potencial e nessas condições em que possa haver, principalmente com relação a clima, e presença do patógeno, nós já temos resultados comprovando a aplicação de fungicida de uma forma mais efetiva e aí o produtor deve então poder estar usando essa tecnologia que, em muitos casos, nós já estamos encontrando aí 10 até 15% a mais de produtividade com a aplicação de fungicida aqui no Brasil, nessas condições. Materiais ou épocas de semeaduras mais tardias faz com que haja uma maior interferência, uma maior severidade dessas doenças e se torna, então, cada vez mais importante a aplicação dos fungicidas. O engenheiro agrônomo argentino ressalta que não se pode generalizar a questão da aplicação de fungicidas no país. Cada região enfrenta uma situação climática que deve ser levada em conta na hora de fazer o planejamento do manejo da lavoura. Cirilo diz também que algumas variedades exigem cuidados mais específicos, como é o caso do milho pipoca, que recebe um tratamento preventivo. Tão comum em nossa zona para maíz. Sim, em algumas produções especiais, como o maíz pisingallo ou popcorn. No Brasil, outro fator que influencia a aplicação de fungicidas é a época de semeadura dos grãos, como explica o engenheiro agrônomo brasileiro Luiz Gustavo Floss. Então, naqueles milhos que nós fizemos semeadura mais tardias, como nós temos uma maior severidade de doenças, como por exemplo a ferrugem do milho e também o Emetosporo túrcico, essas áreas, como nós podemos ver nessa lavoura aqui, têm condições de nós fazermos aplicações de fungicidas para gerar um resultado melhor, já que essas doenças proporcionam uma perda muito grande da produtividade. Áreas que normalmente, por exemplo, nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, onde se faz semeadura, principalmente depois da resteva de trigo, tem condições de estar se fazendo aplicações de fungicidas e gerar um melhor resultado econômico com maior produtividade. É
É bom lembrar que na Argentina os produtores trabalham apenas com uma safra de milho e a semeadura ocorre de outubro a novembro. No Brasil, existe a primeira safra, com a semeadura de agosto até meados de novembro. E também o chamado milho safrinha, semeado em janeiro e fevereiro. Como nós estamos falando na região da província de Buenos Aires, na Argentina, o milho principalmente é plantado mais ao norte dessa província. Como é mais frio do que a região brasileira, eles fazem a semeadura normalmente no mês de outubro, novembro. Enquanto que aqui no Brasil, como nós estamos falando na região sul, nós temos semeadura desde agosto até meados de dezembro, dependendo da região onde se encontra. Isso se falando em termos de milho de primeira safra. A Argentina só trabalha com uma safra, não trabalha com safrinha. Aqui no Brasil, principalmente no Paraná, nós temos condições de estar fazendo milho de segunda safra, ou que nós chamamos também de safrinha, e que é semeado normalmente de janeiro até meados de março, justificando aí uma segunda safra, principalmente após a cultura da soja. E, então, esses são os meses normais de semeadura. No programa de hoje, falamos sobre o cultivo de milho na Argentina. Você viu quais as principais diferenças no manejo aqui no país e no Brasil? O Técnica Rural fica por aqui. Mas você já sabe, mais informações sobre este e outros programas você encontra no nosso blog, no endereço que está aí na tela. Até a próxima!